Boa noite a todos. Nós gostaríamos que... Jonas está chegando? Vamos aguardar mais um minuto. Nós gostaríamos que o primeiro secretário em exercício fizesse chamada nominal dos vereadores presentes. Elelita, Jonas, Jocenando, Francisco, Jadna, Gilvan. Eu gostaria de, antes de nós começarmos a sessão, que nós ficássemos de pé em homenagem ao falecimento do ex-vereador, seu Antônio, que é conhecido como Antônio Vermelho, lá de Nova Leite. Muito obrigado a todos. Com a presença de 6 vereadores, nós vamos dar início à abertura da nossa sessão. Vamos ouvir agora o senhor secretário, faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata de número 92 da sessão ordinária do dia 17/8/2015. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2015, às 17h45, com a presença de 10 vereadores, reuniu-se a Câmara Municipal em sessão ordinária. Declarada aberta a sessão, o senhor presidente convocou o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores. Em seguida, publicação da ata anterior. Não havendo nenhuma objeção, ata aprovada. Publicação da ordem do dia. Ofício informando a ausência da vereadora Elelita Elias Correia de Melo, em virtude de encontrar-se em um velório. Ofício recebido do governador do estado da Bahia, acusando o recebimento de moção de reivindicação do vereador Jocenando Almeida Silva. Publicação de indicação do vereador Ney Freire Costa para que o prefeito municipal determine a execução de pavimentação das ruas Oscar Cardoso, Antônio Oliveira e Rua José Rodrigues, no povoado de Nova Zelândia. Publicação de indicação do vereador Francisco Gonçalves da Silva para que o prefeito municipal
determine a execução de rede de esgoto na Rua Capixaba, Rua Nova e Rua Manuel Ferreira Lima, na altura do bairro Cantagalo, no distrito de Nova Lídice. Sequenciando, o senhor presidente comunicou ao plenário que as matérias constantes da pauta entraria para a ordem do dia. Em seguida, convocou o vereador Ney Freire Costa para fazer a justificativa da sua indicação, colocada em apreciação do plenário, não havendo manifestação, indicação aprovada por unanimidade. Logo após, convocou o vereador Francisco Gonçalves da Silva para fazer a justificativa da sua indicação. Não havendo manifestação, indicação aprovada por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria para possível discussão e votação, o presidente informou que a tribuna estava aberta aos senhores vereadores. Fazendo uso da tribuna, o vereador Francisco Gonçalves da Silva agradeceu ao prefeito inúmeras obras ali realizadas no distrito de Nova Lídice, onde visitaram. Deixou também seus agradecimentos ao secretário de Transporte, o senhor Edinaldo, pelo eficiente trabalho que vem apresentando à frente da Secretaria de Transporte. A vereadora Jadna Paiva Silva solicitou à mesa diretora que reitere o ofício encaminhado ao prefeito municipal sobre a indicação da iluminação na saída para a vereda. Disse ser apenas uma simples vereadora e não ocupa cargo executivo nenhum. Informou estar ouvindo seu nome ser ventilado em uma emissora de rádio. Pediu que possam fazer o trabalho que a mesa realiza, que possam ajudar o povo do nosso município, que a mesma realiza, que possam ajudar o povo do nosso município, que tanto precisa, com relação à assinatura da CPI, que pediu para retirar seu nome. Isso é uma decisão que cabe somente a ela. Disse que todos têm suas vontades, suas decisões, e que cada um de nós deva viver a sua vida. Pediu que esqueçam da sua vida, pois é uma simples vereadora. Finalizou afirmando ajudar as pessoas com prazer. O vereador Diran Reis Alves agradeceu ao prefeito Nilson Costa e desejou boas-vindas ao novo secretário de administração, Gildásio Moreira. Afirmou que o prefeito municipal irá cumprir todos os compromissos assumidos em campanha. Parabenizou ao secretário Edinaldo Martins pelo belo trabalho desempenhado à frente da Secretaria de Transporte. Parabenizou a todos os pais pelas manifestações do último domingo. Parabenizou ao presidente Hildo pelo belo trabalho apresentado à frente da mesa diretora. Finalizou deixando suas condolências aos amigos David e Alex pela perca irreparável de seus filhos. O vereador Jocenando Almeida Silva endossou as palavras dos colegas Francisco e Diran com relação ao secretário Edinaldo Martins. Disse que fica surpreso quando viu que não era o mesmo que estava abastecendo os carros. Pediu providência ao secretário para que não aconteça novamente deixar os carros para serem abastecidos de última hora, quando causou um congestionamento enorme no posto na manhã da segunda-feira. Solicitou a Secretaria da Casa possa elaborar uma indicação para que o prefeito faça a doação de um terreno junto à escola agrícola para que sirva de eventos de exposição em nosso município. Solicitou também a elaboração de uma indicação de um posto de saúde na Balança dos Fazendeiros. O vereador Laurentino Neto da Silva Lacerda cobrou da mesa diretora a cópia do ofício convocando a secretária de Educação e de Administração para que pudessem vir à casa prestar alguns esclarecimentos. Solicitou novamente à mesa diretora que encaminhe ofício aos secretários de Administração e Educação para que possam prestar esclarecimento sobre o desvio de dinheiro que vem acontecendo em nosso município. Informou ter dito, na penúltima sessão, ser o problema na administração da saúde do nosso município e não citou o nome de médico algum. Disse ser negligência à saúde pública em nossa cidade.
Citou que realmente faltou leite por 2 dias no hospital municipal e que os agentes de saúde tiveram que dividir as fraldas geriátricas, apenas uma em cada residência. Chamou o prefeito municipal para que saia às ruas da nossa cidade e acompanhe de perto as necessidades do nosso município. Cobrou ao prefeito municipal que possa dar exemplo e demitir sua esposa da Secretaria de Assistência Social e seus sobrinhos da administração pública. Disse ter uma moto com placa do Maranhão que abasteceu cerca de R$20 mil de óleo diesel. Pediu a responsável pelos abastecimentos que venha explicar o porquê do abastecimento de óleo diesel em uma moto. Informou também possuir uma moto que foi abastecida com GNV, que nem existe em nossa cidade. Disse estar apenas cobrando melhorias para o povo da nossa cidade. Afirmou que o povo está sendo a todo momento assaltado pela quadrilha que foi instalada na Prefeitura Municipal. Cobrou do prefeito que pague os devidos de combustível, que venha falar do desvio do dinheiro da educação, que venha falar da negligência da saúde pública em nosso município. Pediu aos colegas vereadores que possam executar suas funções, quais sejam fiscalizar e legislar, exigir melhorias para a nossa cidade. Disse que irá calar sua boca e agradecer ao prefeito municipal quando for calçada a Rua Espírito Santo. Finalizou pedindo ao presidente Hildo possa permitir, na próxima sessão, o uso da tribuna ao senhor David. O vereador Ney Freire Costa cumprimentou os pais de Alice e Álvaro pela perca irreparáveis de seus filhos. Deixou sua indignação pelo descaso da saúde em nosso município, em nosso país. Disse ser lamentável ouvir alguns colegas tecerem comentários a outros municípios, enquanto em nosso município a situação política e administrativa se encontra em dificuldades. Afirmou criticar quando necessário, mas também elogiará quando obras forem realizadas. Disse querer ver que essa página de negatividade que se encontra em nosso município possa ser mudada no dia de amanhã. Que a confiabilidade possa se restabelecer. Sugeriu que a Casa Legislativa possa se reunir junto ao prefeito e discutir melhorias para a nossa cidade. Afirmou que o prefeito nada mais é que um funcionário a serviço do povo. A intenção dos vereadores é de ajudar, colaborar e resolver os problemas existentes. Deixou registrado seu repúdio pela negligência da saúde em nosso município. Finalizou afirmando que não está propondo guerra, e sim uma busca de entendimento entre o Executivo e o Legislativo. O vereador Eliezer Vieira Lima afirmou ser negligência da saúde em nosso município e ainda omissão da Casa Legislativa. Pediu aos colegas vereadores que não se esqueça das funções do vereador, qual seja fiscalizar e legislar. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo primeiro secretário, pelo presidente e demais vereadores que estiverem de acordo. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Medeiros Neto, 17 de agosto de 2015. Depois de lida a ata, submeto a ata em discussão do plenário. Está aprovada a ata da sessão passada. É aqui.
Determinamos ao primeiro secretário que publiquem a pauta do dia. Medeiros Neto, 24 de agosto de 2015. Senhor presidente, sirvo-me no presente para informar a Vossa Senhoria e demais colegas que não poderei comparecer à sessão ordinária da Câmara Municipal a ser realizada em 24 de 8 de 2015, em virtude de me encontrar em assunto particular. Com apreço e elevada estima, cumprimento. Diran Reis Alves, vereador. Sirvo-me no presente para informar a Vossa Senhoria e demais colegas que não poderei comparecer à sessão ordinária da Câmara Municipal a ser realizado em 24 de 8 de 2015, em virtude de me encontrar em viagem tratando de assuntos de interesse do município. Com apreço e elevada estima, cumprimentos. Laurentino Neto da Silva Lacerda. Senhor presidente, sirvo-me do presente para informar a Vossa Senhoria e demais colegas que não poderei comparecer à sessão ordinária da Câmara Municipal a ser realizada em 24 de 8 de 2015, em virtude de me encontrar em repouso por motivo de doença. Com apreço e elevada estima, cumprimentos. Eliezer Vieira Lima. Junto, anexo, o atestado médico. Ofício de número 57 de 2015. Esse ofício era apenas para Laurentino, né? Então você faz a comunicação com o ofício que era para Laurentino, atendendo o pedido de Laurentino, que foi recebido por Dona Lucélia no dia. Só informação de um ofício. Está desligado. Informação de ofício do vereador, o pedido do vereador Laurentino, que fosse encaminhado à secretária de Educação. Aqui está o ofício que foi encaminhado pela presidência dessa casa, recebido lá por Juscelso Brito Lacerda, em 19 de 8 de 2015. Só informando, mas o vereador não está aqui, mas os colegas ficam sabendo. Tem mais pauta aí. Você que mexeu. Você que mudou isso aqui junto. Mexi em nada. Isso aí. Obrigado. Esse aqui primeiro e depois lá. Ah, não. Agora aqui sim. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Ofício de número 103, 2015. Senhor presidente, acuso o recebimento do vosso ofício de número 062-2015, no qual essa Casa Legislativa convoca essa Secretária Municipal de Educação e Cultura para comparecer no próximo dia 24 de agosto de 2015, para tratar da matéria citada. Tenho a informar-vos da minha impossibilidade de comparecer na data assinalada, tendo vista de um agendamento já feito anteriormente na cidade de Salvador, juntamente com Sua Excelência o Prefeito Municipal Nilson Vilas Boas Costa, audiência às 9 horas com o senador Otto Alencar e prepostos do Instituto Federal da Bahia, para tratarmos de assuntos relacionados ao funcionamento da unidade de ensino neste município, precisamente nas dependências da antiga Escola Agrícola. Atenciosamente, Aleni Brito Lacerda Souza, Secretária Municipal de Educação e Cultura.
referente à indicação para que o prefeito municipal determine a doação de uma área de terra situada na escola agrícola para que o Sindicato Rural Patronal construa um parque de eventos agropecuário nesse município. Vereador Jocenando Almeida Silva. Indicação para que o prefeito municipal determine a construção de um posto de saúde na Balança dos Fazendeiros nesta cidade. Indicação do vereador Jocenando Almeida Silva. Projeto de lei número 2, de 24 de agosto de 2015. Da nova denominação a Rua da Areia, Distrito de Nova Lídice, e da outras providências. Considerando que a recente perda do senhor Antônio Alves dos Santos, também conhecido como Antônio Vermelho, falecido no último dia 22/8/2015, considerando que, além de ter sido um desbravador do Distrito de Nova Lídice, foi vereador por 12 anos desta Casa de Lei, que muito contribuiu para o crescimento de nosso município. Considerando que, em cumprimento da Constituição Federal, só poder ser atribuída nomes ou homenagens a bens de cujo comum de pessoas já falecidas. Considerando que, pelos relevantes serviços prestados à comunidade medeiros-netense, e em especial aos residentes no Distrito de Nova Lídice, indico para apreciação, votação e posterior sanção do prefeito municipal o seguinte projeto de lei. Fica, artigo 1º, fica denominado de Antônio Alves dos Santos, a antiga Rua da Areia, no Distrito de Nova Lídice, neste município. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do vereador Francisco Gonçalves da Silva. Nós temos aqui na pauta também de hoje, mas havendo uma impossibilidade por falta de quórum, da quantidade de vereadores suficiente, do projeto de lei número 2000, de lei 2 de 2015, sobre a LDO, fica impossibilitado justamente pelo número de vereadores presentes, que nós teríamos que ter aqui, no mínimo, 8 vereadores. Então, deixaremos para a próxima sessão. Os pareceres já estão prontos, está aqui, mas vamos aguardar um número suficiente. Volta para cá. E aí, agora você revira isso aqui. Peraí, calma. Você volta e começa a votação. Calma. Para o virar expediente, confira o vereador. Como manda o regimento, eu gostaria que o senhor primeiro secretário assumisse a presidência da casa para que possa fazer uso da tribuna. Depois que ele justificar, você põe isso. Com a palavra o vereador Jocenando, que vai fazer justificativa das suas indicações. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Na sessão passada nós comentamos sobre essas indicações que traríamos hoje, sobre a doação de um pedaço da área da escola agrícola para que fosse construído um parque de eventos através do Sindicato Patronal Rural Patronal, onde nós tivemos visitando a cidade vizinha de Itaém, e lá nós tivemos a oportunidade de ver
um trabalho muito bom do sindicato, juntamente com a prefeitura. Evento esse que nós tivemos essa curiosidade de enxergar aquela área para que assim o prefeito fizesse a doação desse terreno. Gostaria de contar com o apoio dos vereadores e que fosse encaminhado para o prefeito. Vou aproveitar e também falar sobre a indicação da construção do posto lá da Agrovila Balança dos Fazendeiros, onde a população hoje já é imensa e seria construído um posto, não um posto muito avançado, mas um posto que servisse pelo menos para fazer um atendimento, aplicação de um medicamento, uma injeção para aquela população. Nós temos aqui abaixo-assinado quase 300 assinaturas. Vocês veem que isso aí foi conseguido essa semana, as assinaturas, muito rápido, então é a preocupação daqueles moradores. Então eu gostaria de contar com o apoio dos colegas vereadores para aprovação dessas duas indicações. Tenho dito, senhor presidente. Em apreciação, as indicações do vereador José Nando. Vereadores que forem a favor, permanecem sentados. Os contrários se levantem. Aprovada por unanimidade. Vamos ouvir o vereador Francisco sobre o projeto de lei indicado por ele. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras presentes, público presente, meu boa noite. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a essa casa por nos dar essa oportunidade. Sabemos que existe um protocolo nesta casa, mas era necessário que a gente fizesse, ainda hoje, essa homenagem ao nosso saudoso Antônio Alves dos Santos, conhecido como Antônio Vermelho. Antônio Vermelho foi um dos desbravadores do distrito de Nova Lídice. Foi legislador nesta casa no período de 1977 a 1988. O município de Medeiros Neto deve muito a esse homem, em especial o distrito de Nova Lídice, porque lá, maior parte do que foi construído foi indicação de Antônio Alves dos Santos, vereador dessa casa. O mesmo faleceu no último sábado, 22/8. Foi velado lá em Nova Lídice e sepultado ontem, por volta das 11 horas. E Nova Lídice tem uma imensa satisfação de ter tido aquele homem como nosso legislador, como nosso representante nesse município. É difícil falar em Antônio Alves dos Santos, em Antônio Vermelho, e não passar um filme na minha cabeça que tinha ele como um exemplo de político, como um pai. Porque desde criança, desde o primeiro dia do meu nascimento, ele estava presente na minha casa. É difícil esquecer, apagar das nossas mentes, o seu fusquinha amarelo, socorrendo ali as nossas mães grávidas e levando para a maternidade em Medeiros Neto. É difícil esquecer
aquele homem em cima de uma máquina, patrolando as ruas da nossa cidade, onde eu não consigo lembrar de nenhum buraco, sequer, naquelas ruas, no período que ele foi representante daquele distrito. Nova Lídice perdeu um pai. Nova Lídice perdeu o seu melhor representante. O homem que construiu aquele distrito, que lutou por ele e que deixou lá inúmeras obras. Então eu espero contar aqui com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desse projeto de lei, homenageando Antônio Alves dos Santos, dando a Rua da Areia, a rua que eu nasci, o nome de Antônio Alves dos Santos. Conto com a compreensão de todos. Muito obrigado. Como é de praxe, nós recebemos o projeto e ser discutido, para que seja votado na próxima semana. A gente vê que é um projeto que homenageia uma pessoa que trabalhou por muitos anos também no legislativo desse município. Nós gostaríamos de saber dos senhores vereadores se colocamos em discussão e votação dessa matéria neste momento. Então nós vamos colocar o projeto em votação e os vereadores que forem favoráveis, que fiquem de pé. E está ficando muito sentado, né? Fica aprovado por unanimidade dos presentes. Eu peço ao secretário relator que faça cópia desse projeto e encaminhe à família, né, do senhor Antônio Alves dos Santos. Nós temos aqui em mãos, antes de nós liberarmos a tribuna para os vereadores, o pedido do amigo David Santos para que usasse a tribuna através dos microfones desta casa. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, público que também acompanha pela rádio e TV Câmara através da internet e demais funcionários e servidores dessa casa, nosso boa noite. Senhor presidente, o fato de estarmos aqui neste dia é o que aconteceu, né, com o meu filho, que foi a óbito no dia do parto. Nós encaminhamos o ofício na semana do ocorrido, mas em virtude de ausência de reuniões e também do recesso parlamentar, a gente foi atendido ao tempo que foi possível. No entanto, eu quero deixar claro que, para as pessoas que estão nos acompanhando, até porque a minha luta, junto com Alex, o outro pai, é uma luta justa, porque nós estamos defendendo o direito que os nossos filhos tinham de nascer e que, por uma série de questões,
esse direito foi impedido. Mas as pessoas que não têm conhecimento das nossas vidas nos julgam de estarmos sendo usados por políticos, nos julgam por estar sendo usados com interesses políticos partidários. Só que, presidente, é difícil de entender como é que uma pessoa usaria uma causa dessa para misturar umas coisas dessa natureza. Com relação à política, eu sou um acompanhante da política, tenho sim um apreço pela política, afinal meu pai foi candidato nesse município por 2 vezes, então se for para falar de política, política está na veia. Mas não é o meu objetivo, não é a minha intenção, embora goze dos direitos constitucionais em dias, não é o meu caso. Estou aqui para defender o direito de qualquer pai de ter o seu filho no seu lar, na sua casa, pois assim nós o esperávamos. Até porque, se eu quisesse usar da política, eu teria usado há muito tempo. A primeira vez que estive aqui nessa casa, usando dessa tribuna, foi no ano de 2008, quando representava a Associação dos Agentes de Saúde. A segunda vez, quando aqui estive usando essa tribuna, em 2013, também vim aqui denunciar um famigerado desconto que era descontado do nosso salário e que depois do apoio dessa casa dos vereadores, a gente teve esse desconto cancelado. Depois, em 2014, voltamos para agradecer, que a gente sabe pedir, mas também a gente sabe agradecer. E agora estou vindo aqui, hoje, pela primeira vez, eu estou usando este microfone, senhor presidente, por uma questão pessoal. Mas ainda por ser uma questão pessoal, essa questão se torna uma questão coletiva. Porque nada do que eu fizer, do que eu falar, do que eu escrever, do que eu publicar, vai trazer o meu filho de volta e vai aliviar a dor da perda. Agora, o que eu fizer, sim, poderá contribuir para que outras famílias possam não passar pelo que nós estamos passando. Então, por causa disso, a gente está aqui. Meu amigo Alex chegou na minha casa pela primeira vez para me consolar. Quando eu ouvi a história dele, as semelhanças, eu disse: não, Alex, tem muita coincidência, nós não podemos deixar uma coisa dessa dessa maneira. Quando teve a minha luta, eu comecei sozinho, sem auxílio de ninguém, simplesmente pelo que passou na minha cabeça. Fui à Conferência Municipal de Saúde, lá tinha os vereadores, fiz uma entrega de panfletos. 2 dias na cidade eu entreguei meus panfletos sozinhos. Quando eu o conheci, eu tive a ideia de fazer uma panfletagem diferenciada, porque estavam dizendo que é mais um caso, é só mais um número negativo na estatística. Ou seja, até quando o município vai julgar uma morte como um número negativo na estatística? Vai morrer? Vai continuar morrendo crianças em Medeiros Neto, em qualquer lugar do mundo. Agora, o que eu não quero é que morra pelas condições que morreu, por causas evitáveis. Tem coisas que não é possível de se evitar, mas tem coisas que são evitáveis. Olha a série de coincidências. Olha os problemas das mulheres. Olha os problemas das mulheres. Todos os mesmos problemas das duas. Tanto da minha esposa como da esposa de Alex. Primeira, gestação. É problema a mulher ter o direito de engravidar pela primeira vez? Isso é um problema? Mas é o que ventilam. Mesmo hospital, mesma técnica de enfermagem que recebeu no dia de uma foi da outra. Mesmo médico que fez o parto. Agora, senhores e senhoras, entenda uma coisa. Um médico que vai fazer um parto, no intervalo de, se não me engano, 72 dias de distância para o outro, acontecer uma fatalidade dessa? Porque é assim, quando a gente erra, quando eu cometo um erro na minha vida pessoal, no meu trabalho, eu paro, reflito para mim não errar naquele ponto de novo. Aí vem um profissional dessa natureza, numa distância de 72 dias, comete o mesmo erro. E numa situação dessa eu não posso me calar. Na internet a gente fez umas publicagens,
várias críticas, também vários apoios e elogios. Gente, eu estou reclamando pelo meu filho. Se A ou B não reclamou a morte dos seus em outras épocas, em outras eras, em outros governos, em outros tempos, eu não tenho culpa, eu estou fazendo a minha parte que eu acho que devo fazer. Eu poderia encher essa câmara aqui hoje com meus colegas, meus familiares, se eu quisesse me aparecer. No dia que fiz o protesto de frente à prefeitura, se a gente quisesse usar da política, a gente tinha enchido aquilo lá, lotado de gente, fechado essa cidade de canto a canto. Porque dinheiro eu não tenho não, mas amizade eu tenho. E conhecimento da lei, um pouquinho, a gente lê também. Então, quer dizer, eu fiz questão de tomar minha luta só, para que as coisas não fossem misturadas, e mesmo assim, agora, quem tem suas pretensões políticas para o ano que vem, é que cuide, que proporcione dignidade no atendimento das pessoas, é que se preocupe em estruturar um hospital com aparelhagem, recursos, profissionais especializados, para que isso não venha a acontecer. Um outro motivo que o médico que alegam que da semelhança das nossas mulheres é que elas não tinham passagem. Até o presente momento do parto, a dilatação intrauterina não havia chegado no mínimo ou máximo permitido para que o parto fosse realizado. Agora entendo, o médico ele tem na mão, antes dele tocar na mão na paciente, ele pega a pasta com exames. No meu caso, ele tinha uma pasta com uma ultrassonografia que dizia que do crânio ele tinha 31 centímetros de circunferência. De abdômen, ele tinha uma circunferência de 30 centímetros. De fêmur, ele tinha 4 centímetros, quase 5 centímetros. Então, como é que com a informação daquela na mão, os senhores que são da roça, como eu, sabem, se eu levo minha mulher para um vaqueiro, ele tinha feito o parto dela. Porque ele não dispõe dos conhecimentos técnicos, mas ele lá na fazenda salva os bezerrinhos das vacas e um médico com todo informativo de exames na mão não consegue entender que aquilo ali tinha que ser feito uma cesariana. Insiste insiste no parto normal, mesmo tendo apresentado indícios de uma cesariana. O que se veicula por aí? Que em Medeiros Neto só faz cesariana às terças e nas quintas. É a verdade. Agora, a mulher, ela vai adivinhar o dia, a hora que ela vai ter o seu filho? Tudo bem que seja uma vez por semana, mas que exista uma regra. Olha, o dia de fazer é tal dia, mas se por ironia do destino chegar alguém com a apresentação de que seja feito assim, tem este telefone, ligue para o profissional para ele vir urgente atender, faz alguma coisa? Não. Ou será que vai prevalecer a lei de que é mais barato um caixão do que uma cesariana? Porque um caixão é R$1.000, uma cesariana é 4.000 e lá vai fumaça. A gente não quer pensar dessa maneira. Diante disso tudo, senhores vereadores, o que a gente espera? A gente espera que a saúde da nossa cidade seja melhorada. Ninguém aqui torce para o quanto pior, melhor, não. A gente torce por aqueles que estão no poder, nos cargos, eles cumpram com as suas obrigações. Eles cumpram com aquilo que está proposto. Todo mundo sabe que uma mulher, depois que passa por uma situação dela, o seu psicológico fica arrasado. Ela precisa de acompanhamento nutricionista, porque não se alimenta bem. Ela precisa de atendimento médico, porque não dorme bem. Ela precisa de atendimento psicológico. Até antes das denúncias que fizemos, nada foi. Se eu quis ser atendido por uma
um psicólogo essa semana, eu que tive que ir procurar. Porque além de você conviver com a dor, com a perca, você ainda tem que ir atrás dos serviços, sendo que já teria que ter um método de que a pessoa já saísse dali com aquilo tudo encaminhado. No dia do ocorrido, dia 6, eu fiz assim para o diretor do hospital: eu quero uma xerox da evolução da paciente. Uma xerox. Eu recebi a xerox dias depois que apresentei denúncias. O que é uma xerox, senhores? É a pessoa ir lá, pegar o papel, colocar na máquina e me entregar. Agora eu recebo uma xerox que, mesmo com a aprovação da lei, que o médico tem que escrever de forma legível, umas letras ilegíveis por parte de um, que no meu caso foi 2 médicos, e tem um médico que ao carimbar, você não vê nem o carimbo direito e nem o nome. Quer dizer, impossibilitando a identificação para coisas futuras. Eu vi aqui nessa casa um dia um vereador quase ser cassado por causa do seu estado emocional quando levou um parente para ser atendido naquele hospital. E ele quase foi cassado, inclusive por um desses médicos. No ofício que foi enviado para a Câmara pedindo a cassação, lá estava o nome dele. E se eu quisesse agora pedir no Conselho de Medicina, no CREMEB, no Conselho Federal de Medicina? Então é fácil a gente condenar os outros quando a gente olha para a gente e vê as coisas que estão acontecendo. Para vocês terem uma ideia, se vocês usassem os hospitais com mais frequência, vocês iriam ver. Possa ser que mudou daquele dia para frente. Mas você chega no hospital determinadas horas da noite, a porta está fechada, uma longarina com 4 ou 6 cadeiras estendida. Até o vigia, os profissionais de lá responsáveis acordar para vir abrir, tirar a longarina, abrir, depender do caso, a pessoa morre agonizando ali fora. Não tem vigília? Então, estou com medo, que a cidade está perigosa, fechamos o hospital, está com medo. Por que não contrata um profissional de segurança para ficar lá de plantão? Eu entendo que o médico plantonista, ele está lá para trabalhar e não para ficar dormindo. E quando eles são acordados, senhor vereador, presidente, em exercício, João Fernando, eles vêm com a cara feia, soltando piada para todo e para todos. Ou seja, o valor financeiro de um plantão médico, eu não sei precisar, mas é bem generoso com relação ao salário que eles ganham. Então, quer dizer, o cara está lá para trabalhar, atender bem, chega lá, está dormindo. E aí, eu não posso reclamar. No dia que eu subi no palanque de seu Nilson Costa, convidado por ele, quando eu representava a Associação dos Agentes de Saúde de Nova Lides, que ele inaugurou o posto, eu não era político. Mas no dia que eu fiz a reclamação de meu filho que morreu no hospital, agora eu virei político da noite para o dia. Quer dizer que para elogiar eu posso. Eu sou à vontade e eu não sou político. Agora, para tecer minhas críticas eu não posso? Eu disse a ele no dia do protesto, no gabinete dele, por 3 vezes, Gildásio ficou chamando lá para me comparecer. Eu disse a seu Nilson, eu estou aqui na sala do senhor, com o senhor, porque Gildásio, o novo secretário, insistiu muito, mas eu não estou aqui para conversar não, estou aqui para protestar, porque tempo para conversar comigo vocês tiveram, vocês não deixou as coisas correr para depois estar chamando para conversar, mas mesmo assim a gente quer a melhoria, as melhorias a gente quer que seja contratado sim profissionais especializados, um obstetra, um nutricionista, um psicológico. Lá na evolução está dizendo que a minha mulher recebeu acompanhamento psico-espiritual. Psicólogo lá não tinha no dia. Espiritual, lá não tinha nenhum padre, e lá não tinha nenhum pastor, ou um rabino, ou qualquer pessoa para dar um diagnóstico, ele tem que ter um documento para comprovar o atendimento. Você sabe o que nossas mulheres escutam lá na hora do parto?
Mãe, coloca força, senão seu filho vai morrer. É esse o tipo de atendimento psicológico que elas ganham. Você sabe o que a minha mulher fez? Minha mulher não queria me ver. Você sabe por quê? Porque colocaram o terror na mente dela, que foi ela que tinha matado a criança. Então ela ficou o tempo todo convivendo com a dor da perda e convivendo com o medo de mim. O que meu marido vai pensar? Eu matei o meu filho. Aí quando eu cheguei, que abracei, que acariciei, que beijei, que fiquei por ali, ela foi tirando aquelas coisas. Aí se diz que, porque a mãe não colocou força certa. Porque a mãe não ajudou. Gente, o parto é uma coisa normal. O organismo em si, ele faz a expulsão. O médico está lá para cortar o cordão umbilical, para poder puxar, fazer alguma coisa. Não tem esse negócio de que a mãe tem que fazer força certa, força errada. Então essas coisas, a sociedade de Medeiros Neto precisa despertar. O fato de eu estar aqui hoje pedindo o apoio dos vereadores é para que vocês, vereadores, possam visitar essas repartições. Mas não vão vocês não, porque lá vão colocar uma bandejinha de café para vocês, vão colocar um bolozinho para vocês comer. Mande alguém da confiança de vocês e peça para eles trazer o relatório. Porque se chego eu lá, sou atendido dessa maneira, mas se chegar um vereador, estende-se o tapete vermelho para ele pisar. E cadê a universalidade do atendimento, a igualdade do atendimento? Infelizmente, em Medeiros Neto não está existindo isso. O que a gente pede dessa casa? Dessa casa eu não tenho nada que reclamar. Por todas as vezes que aqui fiz meus pedidos em representação, eu fui atendido. E eu sei da responsabilidade que é uma Câmara de Vereadores e sei o poder que ela tem. Se a Câmara quiser, instaura um processo de investigação. Se a Câmara quiser, envia um requerimento à promotoria para trazer uma investigação. A Câmara pode muito sim fazer alguma coisa para que a sociedade de Medeiros Neto possa ter os seus direitos garantidos. No dia do ocorrido, tinha um médico lá no plantão. Esse médico recebe minha mulher, chega lá, faz um toque, identifica 4 centímetros de passagem, mais tarde ele volta, identifica 7 centímetros de passagem. Mãe, daqui mais tardar 7 horas, você vai estar com seu filho nos braços. Tudo bem, 5 e pouca da manhã. Aí, desaparece, entra no seu carro e vai embora. Ou seja, como é que um médico que está no plantão, ele deixa uma situação dessa? Eu acredito que não existe emergência maior do que uma mulher nas horas de dar à luz. Eu acredito que não tem. Mas se caso existir, para que tem telefone, gente? Nós estamos no século 21, 22 quase. Doutor fulano de tal, o senhor está na escala hoje para me substituir. Vem mais cedo que aconteceu um imprevisto aqui, tem uma grávida, presta a dar luz, corre, faz alguma coisa, estou mandando o táxi, o helicóptero, o avião, qualquer coisa. Não, o cara pega e vai embora. E por infelicidade do outro médico que ia substituir, chegou atrasado também. Chegou às 8 horas da manhã, que também poderia ter ligado. Aí rola a máxima de que não, Medeiros Neto de Teixeira não recebe. Gente, dentro da saúde existe uma chamada PPI, Programa de Pactuação Integrada. Dentro da saúde existe uma coisa chamada intersetorialidade. Dentro da região existe a região, micros e a macro, que é Teixeira. Agora, por que Teixeira de Freitas não está recebendo os pacientes de Medeiros Neto? Qual é o órgão de saúde que vai negar um atendimento para uma grávida, gente? Se já sabe que não vai receber, vá com a polícia, vá com o promotor, vá com o oficial de justiça, mas não deixa a pessoa morrer. Se meu filho morre ali no trevo, eu estava mandado por satisfeito.
E o que eu estou cobrando de Medeiros Neto, eu estaria cobrando de quem? De ninguém. Todos os esforços foram feitos. Agora você tem 10 ferramentas para fazer um serviço. Aí se você usa aquelas 10 ferramentas e aquelas 10 ferramentas não são suficientes para que o serviço seja realizado, houve sim uma fatalidade. Agora se você tem 10 ferramentas para fazer o serviço e você usa 9, faltou uma. Aquela uma poderia salvar, ou poderia também não salvar, mas aí a gente ia entender que tudo foi feito. E que realmente não foi. Nossos filhos partiram dessa para melhor, amém, glória a Deus, se está com Deus. Aí o pessoal fala assim, mas você conhece da Bíblia e tal, você tem que conformar a gente. Eu não estou queixando de Deus não, em momento algum eu queixei de Deus, pelo contrário, amém, eu tenho um filho no céu lá com ele, porque eu não sei se lá vou chegar, então se um de minha família está lá, já amém. Só que eu vivo na terra, eu almoço e janto na terra, eu pago imposto na terra, eu pago IPTU, IPVA, eu pago todos os impostos na terra, quer dizer que agora eu não posso reclamar? As pessoas só falam assim. A psicóloga me disse sexta-feira, tá bom, é a profissão dela, é claro, é um direito dela, mas eles, no geral, eles só falam assim, foi porque amanhã podia ser um bandido, é melhor nessa assim do que ter ido morrer nos pés da polícia, é melhor assim ir um anjinho do que ir grandinho por um crime, por uma bala perdida. Mas será que eu não posso pensar que ele podia ser um médico também? Por que eu não posso pensar que ele podia ser um advogado, um médico, um vereador, um prefeito? Por que a gente só pensa as coisas negativas? Não. Jesus, que não tinha obrigação, ele pagou imposto. Jesus pagou imposto e ele disse, dá a César o que é César e a Deus o que é de Deus. Então, se eu, como cidadão, cumpridor dos meus deveres, eu não tenho direito de reclamar, que tipo de sociedade é essa? Os vereadores também não podem fazer nada se a sociedade ficar calada, não. Agora, como é que os vereadores também vão trabalhar, vai produzir, se a sociedade compactuar com coisas dessa natureza? Porque se ao longo dos 35 anos desse Hospital de Medeiros Neto, toda vez que acontecesse uma coisa dessa, alguém colocasse a cara como nós estamos fazendo e reclamasse, o número poderia ter sido bem menor. E aí fica aí os meus agradecimentos a esta casa que sempre me recebeu nas minhas queixas quando eu representava determinadas organizações, e hoje estou aqui representando a mim mesmo, a minha família, a família de Alex, porque nós queremos sim ser tratados como seres humanos, com dignidade. Cadê a turma dos direitos humanos que não foi lá? Não existe. Então, gente, a gente quer sim deixar o nosso desagravo aqui e agradecer o apoio e pedir aos vereadores que usem dos mecanismos que tiver ao dispor de vocês. Se precisar de convidar, convidem as partes para vir dar os esclarecimentos. Se não quiser se expor publicamente, publique-se uma nota técnica. Porque até então eu não sei do que meu filho morreu. Será que eu não tenho direito de saber? Porque o médico coloca lá, nasce morto. A criança, ninguém nasce morto, não. Morre ao nascer. Como é que está vivo e vai nascer morto? Então são as linguagens que são usadas para dificultar o entendimento das pessoas. Existe sim erros médicos, existe. Existe erros administrativos, existe. Existe fatalidade? Existe. Agora, o que não pode continuar existindo é a gente não ter o direito de reclamar. E quando reclamar, tem que ficar ouvindo alguém. Colegas meus, David, fulano, Beltrano pediu para falar com você, para deixar isso quieto, para não ficar falando. Gente, quem sente a dor é que geme. Se tem gente que consegue gemer calado, parabéns. Se eu não falar, eu dou um infarto, eu caio na hora. Eu só melhoro quando eu falo. É por isso que você está vendo eu na internet, em rádio, em TV, aqui hoje, porque se eu não falar, eu dou um treco e cai na hora. Agora, quem tem seu instinto de ficar calado, eu não tenho esse instinto. Então, estou aqui
Quero agradecer a todos os vereadores e pedir que, dentro da possibilidade de vocês possam fazer alguma coisa assim. Na entrevista de resposta à TV Sul Bahia, o secretário de Saúde fala que o Ministério da Saúde não manda recurso suficiente e que a arrecadação já está no teto e a arrecadação municipal vai ser votada aqui a lei de diretriz orçamentária. Será que não pode colocar uma emenda lá, que eu desconheço desse assunto também, que possa aplicar determinada quantidade para se colocar um especialista lá dentro para atender de plantão? Não sei. Ou seja, vêm os projetos, se aprovam e os investimentos não são colocados lá. O que é uma roupa? A roupa que a minha esposa saiu de casa para vir para o hospital foi a roupa que ela deu à luz. Porque ninguém se preocupou, não. Vamos tirar essa roupa porque pode passar uma infecção para ela ou para o bebê. Vamos fazer a higienização corporal nela. Gente, nem isso se faz. Agora eu já estou vendo as novas grávidas que pariu, já está lá com a camisa branca, bonitinha, do hospital. Amém, glória a Deus, mas por que só fez agora? Por que isso não seja uma rotina? Outro dia eu vi aqui na sessão passada o vereador reclamando porque faltou leite no hospital. Gente, é um absurdo. E a sociedade, se não fizer nada, se a sociedade não fizer a sua parte, esses que aqui estão representando também não poderá fazer nada. No mais, eu só tenho a agradecer. Até conversei com meu amigo Alex, que diante de ter falado para tudo e para todos, estava até sem o que mais falar, mas eu também não podia desrespeitar a consideração que essa casa teve por mim em me franquear a oportunidade para mim deixar o meu esclarecimento aqui. E em lugar nenhum, senhores vereadores, eu disse nome de médico. Em lugar nenhum. Eu estou acusando o médico não. Se o médico erra, ele tem a sua imunidade também, porque a profissão médica já é um risco em si. Agora, tem erros que o médico ele é levado a errar. Se um médico recebe uma paciente e no hospital não tem uma estrutura para se fazer um procedimento digno, automaticamente ele errou porque o município não ofereceu o aparelhagem, a estrutura para ele trabalhar. Então, um erro vai levando ao outro. E o que a gente quer é que isso pare, que isso se acabe. Porque desde a existência do mundo se nasce e se morre e não vai parar por aqui não. Agora a gente quer que mortes evitáveis seja de fato evitada e não deixar lá a paciente gemendo, com dores, com contrações, jogada ao léu. O que é uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, um auxiliar de enfermagem? O que é um profissional médico? Para falar assim, não, ó, fica aqui em observação com essa paciente, que ela pode piorar o seu estado e não tem ninguém aqui. Nada disso é feito. No mais, muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. E é só isso. É preocupante realmente. Quem sabe a dor é você, mas é louvável o que você diz pelo fato de saber que nada que você está falando, que você está fazendo, vai trazer seus filhos de volta. Mas é um recado que você deixa para que não aconteça com outros da mesma maneira que aconteceu com seus filhos. Realmente a gente tem visto que queixas, que às vezes médicos de plantão, se ele estiver dormindo, se a enfermeira for chamá-lo, ainda acham ruim. Agora imagine você chegar com um familiar seu, o médico é plantonista, e o plantonista está ali para prestar serviço a qualquer hora, se chamar a qualquer hora. Ele ganha para isso, né? Então, ele não pode nunca reclamar porque ele está dormindo, porque ele não pode nem dormir. Pode até descansar, se não tiver nada, está descansando, mas a hora de atender, realmente é a obrigação de atender. Mas fica aqui os nossos sentimentos e, encerrado o nosso expediente, eu deixo a tribuna à disposição dos vereadores.
Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, meu boa noite. Eu gostaria de deixar os meus sentimentos ao colega David. Eu sei que você está com toda a razão, porque quem está sentindo a dor é você que é pai e a mãe. Então, vocês têm todos o direito de estar aí fazendo protesto. Sei, igual o Jocenando falou, que seu filho não vai estar de volta, mas você está ajudando a nossa própria comunidade. Meu sentimento é a vocês. Gostaria que nesse momento também, queria registrar mais uma vez o falecimento do ex-vereador Antônio Alves dos Santos, vulgo Antônio Vermelho, conhecido por todo o município de Medeiros Neto. Na memória de quem ama, não há lugar para esquecimento, só para a saudade daqueles que durante a vida nos trouxeram tantas alegrias. Um homem íntegro, humano, que lutou por grandes causas do nosso município, e em especial a nossa Nova Lídice. Sempre ajudando a construir, desenvolver e realizar o sonho da nossa comunidade. Sem dúvida, ele foi um amigo, um político exemplar, e deixará em nossa lembrança e na nossa história seu legado. Neste momento doloroso, venho externar meus sentimentos e me solidarizar com os amigos do nosso eterno ex-vereador Antônio Vermelho. Gostaria de parabenizar ao colega vereador Francisco, porque eu ia fazer essa indicação. Hoje eu passei até em várias casas da Rua da Areia e Rua das Flores, falando, né? Primeiro eu passei perguntando às pessoas e o que eles achavam. Então, eles todos acharam uma boa ideia, por isso eu parabenizo, porque ele deixou a história naquela nossa cidade, nosso município de Nova Lídice. E jamais que eu queria deixar também de agradecer e parabenizar ao senhor Paranhos e sua esposa Marinalva. Aquele, sim, foi amigo de verdade ao ex-vereador Antônio. Nos momentos ruins, nos momentos bons. Então, ele foi sempre aquele amigo, estava sempre presente, dando apoio, com carinho e solidariedade. Então, eu gostaria de deixar um forte abraço para eles, porque ele, sim, foi amigo de verdade do senhor Antônio Vermelho. Eu deixo meus agradecimentos para ele e um forte abraço e meu muito obrigada. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Eu gostaria até que o senhor presidente, eu não sei se é essa casa, eu fiz um pedido a semana passada para que fosse a indicação da iluminação da saída de Medeiros Neto para a vereda, que eu tinha feito a indicação e pedi que fosse novamente cobrado do executivo. E aí eu não sei. Então tá, muito obrigado, vamos aguardar. Quanto a David e quanto a Alex, eu espero que Deus o dê o conforto, que eu sei que não é fácil. E vocês estão certos, vocês têm que cobrar mesmo, o filho é de vocês, a perda foi sua, de vocês, a dor quem está passando é vocês. Eu não sei por que motivo vocês falaram aqui a história de médico que não gosta de ser acordado.
Eu já passei por isso. Em 2000, minha filha estava com infecção intestinal. Eu procurei o hospital e o médico de plantão simplesmente mandou dizer: espera, porque eu estou assistindo o final de Palmeiras e Corinthians. Eu não tive paciência de esperar e procurei o doutor Aglaedson, desse jeito aqui em Medeiros Neto. Então, não é porque, David, você é uma pessoa humilde, não é porque eu sou vereadora. Na verdade, eles não pensam nisso, não. Eu não sei o que é que tem lá, um endeusamento, que eu sei que os enfermeiros pelam de medo dos médicos. Fica com medo de procurar, fica com medo de chamar. Eu sei que isso acontece. Eu não sei por que esse endeusamento. Eu acho que médico está ali para salvar a vida. E quanto a essa história, vocês estão certos mesmo. Eu não sei se é problema do SUS. Eu não sei se é porque não quer pagar cesariana. Não é o primeiro caso. Estão forçando as mulheres a ganhar neném por parto normal e às vezes não pode ser normal, é isso que acontece. Vieram dizer para mim que quando não é normal, as ultrassonografias já estão programadas e que os partos já são programados. Mas o que eu entendo, pelo menos eu como mulher, que pode acontecer uma eventualidade ali na hora do parto. Então isso não é justificativa. Então vocês têm que brigar mesmo, têm que falar mesmo, e eu tenho certeza que pela luta de vocês muita coisa pode melhorar. Porque às vezes a gente é acomodada. Quando aconteceu isso com minha menina, eu fui em Teixeira buscar, que ela estava nessa situação, achei que aqui era mais fácil. Quando eu cheguei lá, a enfermeira me diz: não, está tendo um jogo de Palmeiras e Corinthians e tem que esperar acabar o jogo. Aí eu tive que descer e levar a menina para o doutor Aglaedson. Então não é só com vocês. E eu me acomodei, não gritei, porque talvez se eu tivesse gritado, talvez tinha melhorado para muito mais gente e não tinha passado por tudo isso que eu passei. Eu gostaria também aqui de prestar minha solidariedade aos familiares de Piau, a irmã dele. E eu gostaria nesse momento de dizer o seguinte: eu sei que o inquérito tem 30 dias para ser apurado, para procurar quem pode ter sido que fez uma maldade com aquele rapaz. É a cidade inteira gritando por isso, é a cidade inteira te perguntando, é a cidade inteira achando que não pode ficar calado. Então eu acho que nós, Medeiros Netenses, algo errado aconteceu. O Piau vive aqui há 50 e tantos anos. A gente conhece como é ele, como tem várias outras pessoas aqui. Então, a gente tem que dar um tempo para que seja apurado. E se não for apurado, eu acho que nós dessa casa temos que fazer uma moção. Temos que mandar documento para promotor, tem que mandar para delegado, tem que mandar para comandante, tem que mandar a Secretaria de Segurança, tem que mandar para a Procuradoria. Eu acho que assim como aconteceu com ele, por ele ser pobre, não ter dinheiro, ser uma pessoa humilde, nós não podemos deixar isso acontecer em Medeiros Neto. Nós vivemos aqui numa sociedade, numa comunidade que todo mundo conhece todo mundo. Nós já passamos por isso uma vez aqui, que 16 foram embora, ninguém gritou. O grito que eu tive aqui, tudo foi calado, tudo foi acomodado, não se apurou quem matou, de onde é que saiu, o que aconteceu. Então eu acho que está na hora da gente começar a ver que Piau fazia parte dessa cidade. Então nós temos que juntar nossas forças, porque nós não sabemos o que é que aconteceu. Eu não posso gritar sozinha. A gente não sabe o que é que aconteceu, se foi droga, se não foi droga, o que é que foi. Eu acho assim que eu não sou delegado, eu não tenho faro de policial, eu não sou detetive, mas a circunstância da morte de Piau deixa muita coisa que pode ser apurada. Então eu acho que a gente não pode se calar, porque eu sinto assim como Piau fazia parte de Medeiros Neto. Levou um Medeiros Netense embora e pode levar muito mais. Amanhã pode ser meu filho, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser qualquer um de nós. E nossa sociedade é uma sociedade ordeira.
Aqui a gente tem nossas desavenças políticas, porque o sangue corre na veia 24 horas. Mas nós temos uma coisa em comum, nós somos irmãos. E a gente, foi uma maldade muito grande que fez com aquele rapaz, foi uma pessoa muito ruim, foi uma coisa muito ruim. Passaram pneu de carro na cabeça do rapaz, os olhos saíram para fora, mataram o rapaz com 3 tiros, arrancaram a orelha. Então não existe isso aqui em Medeiros Neto, nunca vimos em Medeiros Neto uma coisa dessa. Então nós temos que tomar providência, porque a gente sabe que a violência existe, mas a gente sabe também que nós somos irmãos, nós temos coração independente de qualquer coisa. Então está aqui meu desagravo, está aqui meu repúdio, e eu espero em Deus que tenha uma solução, porque se não tiver, nós vamos cobrar. Não é porque a pessoa é pobre e não tem dinheiro que nós vamos deixar em vão. Ele é nosso irmão, ele é nosso conterrâneo, e eu senti muito, como eu sei que tem muitas pessoas que sentiram. Essas pessoas já propuseram até dar dinheiro. Eu falei, isso não é questão de dinheiro, nunca deram para ele, então não vamos dar agora depois de morto, mas nós vamos cobrar uma solução. Então eu quero deixar aqui o meu repúdio, e eu espero contar com todos nós vereadores e a sociedade em si. Porque se não tiver uma resposta com o nosso pedido, nós vamos correr baixo-assinado, nós vamos ver o que é que a gente pode fazer. Então está aqui o meu repúdio, e está aqui também, assim, tristeza, e não ter mais o nosso amigo Piau xingando a mim, xingando a nós todos vereadores, quando queriam os seus R$5, seus R$10 que não conseguia. Boa noite. Bom, nenhum vereador mais vai usar a tribuna. Nós agradecemos a presença do público e encerramos a nossa sessão.